Começa agora o Raio X Sporting de segunda-feira. Vamos aos temas que vão marcar o programa de hoje. O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo. Rubén Amorim continua privado de vários jogadores por lesão. Daniel Bragança, Sebastián Coates, Jeremiah Sanchez e Luís Neto mantêm-se entregues ao departamento médico. Com estas baixas no plantel, o Leão foi eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Numa partida em que Nuno Santos atingiu os 100 jogos com a camisola do Sporting, a vitória do Varzim ficou decidida num lance irregular em que os especialistas de arbitragem consideram existir um fora de jogo. O futsal do Sporting manteve o registro de invencibilidade frente ao Benfica, arrancando um empate a uma bola no Pavilhão da Luz, na segunda jornada do campeonato. Um jogo marcado por várias incidências, dentro e fora da quadra. Connosco, como sempre, à segunda-feira, Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença e Pedro Azevedo. Muito boa noite aos quatro, bem-vindos uma vez mais à Sporting TV. Miguel, esta segunda-feira não foi fácil, obviamente, para nenhum sportinguista. Eu pergunto-te a que é que te parece importante apelar, tendo em conta os objetivos que estão aí pela frente? Boa noite. Eu acho que nesta fase só nos interessa apelar ao trabalho e mais trabalho, e tenho a convicção que vamos dar a resposta certa. Manuel Fernandes, Nuno Santos honrou o emblema que representa, nesta que representou a marca dos 100 jogos com a camisola leonina. Boa noite a todos. É um facto, o Nuno Santos tem demonstrado ao longo destas 3 épocas que está no nosso clube ser um grande profissional, dá tudo o que tem dentro do campo, um jogador importante naquilo que o Sporting tem feito e, portanto, acho que 100 jogos pode fazer muito mais, pode repetir daqui a mais 3 anos mais 100 jogos, porque tem condições para isso e é este espírito, o espírito destes jogadores que o Sporting também precisa muito. João, boa noite, uma vez mais também bem-vindo. Estamos aqui na ressaca e vamos analisar naturalmente esta última derrota do Sporting com o Varzim e eu pergunto-te, colocar nestas alturas jogadores, sistemas táticos, colocar quase tudo em causa acaba por ser o habitual nesta fase. Eu pergunto se, enfim, se parece importante reagir com base em impulsos, porque as emoções estão ao de cima nestas alturas, ou com base em trabalho e muito treino. O que é que te parece mais importante? Boa noite. Do ponto de vista do adepto, é mais importante o impulso. O adepto quer, obviamente, resultados, quer imediatamente uma vitória, quer golos. Do ponto de vista de quem trabalha com a equipa e de quem está à volta da equipa, obviamente, o trabalho, o empenho e acreditar aquilo que um caminho tem sido traçado ao longo deste tempo todo, que surgiu em vários jogadores vendidos, vários jogadores que subiram da formação, vários títulos, idas às Champions, vendas, etc. Portanto, o caminho está a ser bem feito. Obviamente que às vezes os caminhos têm pedras que nos tornam difíceis em alguns momentos, mas a reação tem que ser trabalhar mais e trabalhar muito mais motivado e querer ultrapassar tudo isto. Pedro Azevedo, continuamos a não ter vídeo-árbitro nesta fase da Taça de Portugal e isso resultou na eliminação do Sporting na Taça com um golo irregular, já vamos falar sobre isso mais à frente. A cada ano que passa torna-se cada vez mais insustentável perceber esta ausência do vídeo-árbitro numa competição como a Taça de Portugal nesta fase. Boa noite a todos. André, na minha opinião, numa fase em que já se encontram equipas profissionais em prova, faria todo o sentido ter todos os meios disponíveis que se encontram nas competições profissionais. Creio que será uma boa questão para colocar à entidade organizadora da prova o facto de não existir VAR num jogo, numa fase destas da Taça de Portugal. E tendo como resultado desfechos como o que se viu no jogo do Varzim Sporting. O Varzim Sporting que vai estar em análise neste Raio X Sporting. Os Leões perderam por 1-0 e estão de fora da Taça de Portugal. Ouvimos agora a análise do técnico Rubén Amorim. Foi um jogo onde nós controlamos basicamente o jogo todo como seria normal. Chegámos muitas vezes com a bola ao último terço e demonstrámos incapacidade de marcar gols e decidir bem. Depois, nas poucas bolas que vão à nossa baliza, uma delas entra e torna tudo mais complicado.
E a verdade é que por vezes na taça facilita-se e etc. E eu senti que os meus jogadores não facilitaram em nada, deram tudo o que tinham e demonstrámos incapacidade. Incapacidade de marcar golos, incapacidade de resolver o jogo. Portanto, é a sensação que eu fiquei. Temos que ser melhores. Não tem a ver com o esforço, não tem a ver com isso, porque eles deram tudo. Eu olho para eles e sinto que deram tudo. Agora demonstramos bastante incapacidade para resolver o jogo. Miguel, o Sporting cai então à terceira eliminatória, está fora da Taça de Portugal. O que é que falhou, na tua opinião, em Barcelos? Acho que a opinião não é minha, acho que é do Ruben Amorim. Ele disse muito bem e deu a sua opinião, que no fundo houve esta incapacidade para marcar golos e faltou-nos com certeza marcar golos. Mas eu acho que o nosso treinador, na flash, não foi na conferência de imprensa, também disse que isto são momentos que marcam e que são inadmissíveis, porque de facto tínhamos a obrigação de passar à próxima eliminatória. Mas os momentos difíceis também fazem parte da vida e do futebol, e importa agora como reagimos, e mais uma vez a resposta só pode ser dada com trabalho. Manuel Fernandes, ouvimos aqui Ruben Amorim falar então, de facto, na incapacidade. A equipa não foi capaz de materializar as oportunidades que teve, de criar até mais oportunidades, não conseguiu impedir este golo, que é um golo irregular, mas também já vamos falar sobre isso mais à frente. Qual é que é a leitura que faz do jogo e também aqui destas palavras de Ruben Amorim? O Ruben diz aquilo que eu acho que eu também vi o jogo, eu estive lá, vi o jogo e vi o Sporting a entrar muito bem no jogo nos primeiros 15 minutos e vi um adversário a jogar com 5 jogadores em cima da área, mais 4 à frente deles e um à pesca lá à frente. E que o facto é que o Sporting jogou do meio campo adversário, mas eu acho que faltou um bocadinho de... Nós lateralizávamos bem, o Porro fez cruzamentos nos primeiros 10 minutos extraordinários, o Nuno Santos fez cruzamentos extraordinários e faltou ali pessoas, ali, jogadores, mais gente em zonas de finalização, porque houve montes de cruzamentos. O Sporting eu acho que nunca tinha feito tantos cruzamentos num jogo de futebol como fez ali em Barcelos e não aproveitámos nenhum. Por o ar, houve um jogador do Varzim que era alto, ganhou quase as bolas todas no jogo aéreo. Portanto, acho que o Sporting depois, à medida que os minutos iam aparecendo e assim na mente dos jogadores ia ficando a perturbação de que não entrava, mas o Sporting foi sempre... O momento também não ajuda, não é? O momento não ajudou aqui, que se calhar nessa fase eu acho que faltou ao Sporting, André, eu acho que faltou ao Sporting... Eu joguei várias vezes nas taças e com equipas destas. E quando as equipas jogam com 5 jogadores e 9 jogadores ali perto da área para tentar que a equipa se estabilize na defesa e sair em transição com muita velocidade para aproveitar, e fizeram isso 1 ou 2 vezes, não fizeram mais, mas quando não está a dar, às vezes é preciso o remate fora da área, e o Sporting nunca tentou esse remate fora da área. Os jogadores estavam muito ansiosos de querer chegar ao golo depressa, que é normal, mas faltou um bocadinho de discernimento. Eu acho que o Sporting, o melhor período do Sporting, em minha opinião, foi os primeiros 20 minutos em que foi paciente, lateralizou, boa circulação de bola, até aos homens que jogam nas alas para cruzar, e fizemos isso na perfeição. Quando foi para finalizar, falhámos aí, e quando não se marca, e o adversário, como o Miguel disse muito bem, acaba por marcar um golo irregular e dá uma eliminatória. Não percebo porque é que não há VAR nestes jogos. Sinceramente, são jogos com equipas da primeira divisão, devia de haver VAR, e o Sporting possivelmente não era eliminado. João, a ansiedade que fala aqui o Manuel de facto também ajuda a explicar, porque o momento obviamente não é o mais positivo, e quando o jogo se vai tornando complicado, os minutos vão passando, foi isso que aconteceu ontem com o Varzim, os jogadores vão ficando mais ansiosos. Isso também de alguma forma ajuda a explicar aqui esta derrota? Quando se perde com uma equipa da terceira divisão, ou com uma equipa da Liga dos Campeões, ou com uma equipa do campeonato, procura sempre encontrar aqui um conjunto de justificações. Ou porque falta um avançado, ou porque falta um defesa central, ou porque falta um médio centro, ou porque a equipa está muito ansiosa, ou porque a equipa de alguma forma não está rotinada.
ou porque tem muitas baixas. A realidade é que muitas vezes procura-se encontrar, de alguma forma, uma justificação e não se procura entender muitas vezes o que acontece no jogo. E o que aconteceu no jogo, nos primeiros 20 ou 30 minutos, foi uma equipa que procurou fazer o gol e por mera casualidade, ou porque não teve a capacidade ou a eficiência, ou porque o adversário teve mérito e não conseguiu fazer gol. E isto tem sido algo que o Sporting tem acontecido com o Sporting, o Ruben tem falado disto também, nós temos falado disto também, que tem a ver com a incapacidade que o Sporting muitas vezes tem em marcar o gol. Isto muitas vezes gera, e entra-se aqui numa espiral, muitas vezes que os jogadores não conseguem, depois, como não conseguem finalizar, ficam de alguma forma mais fragilizados em certos momentos da partida e o adversário começa a sentir confiança que vai efetivamente fazer um gol. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. O facto dos golos não surgirem e isso vai aumentando naturalmente a frustração dos jogadores, depois também tem relação direta com o momento da definição, porque o Ruben Amorim disse ali também que a equipa voltou a falhar na decisão, não é? Na hora no último passo falhou muito nesse aspecto do jogo. Isso também está relacionado com o facto dos golos não surgirem? Sim, eu acho que há uma diferença entre o Sporting não criar situações de finalização e não ter um remate à baliza. E a linha é muito tenue entre o jogar bem e o jogar mal, ou jogar com eficiência ou jogar para fazer golo. E o Sporting teve oportunidades para fazer golo e não conseguiu fazer. E isto tem sido sintomático, muitas vezes, aquilo que acontece. E muitas vezes isso traz a tal ansiedade ou a tal insegurança que muitas vezes os jogadores têm. Não é uma questão de esforço, não é uma questão de vontade, não é uma questão da equipa não estar devidamente motivada para o desafio. Tem a ver com um momento em que a equipa não está a passar e que eu acho que isso reflete-se depois no estado dos jogadores. Quando se fazem vários cruzamentos e a bola não entra, ou quando há várias situações de golo e a bola acaba por não entrar, ou o remate bate sempre em alguém, ou a bola vai por cima, ou o jogador é muito precipitado no passe, ou no cruzamento, ou no remate, ou não aparece em zona de finalização onde habitualmente aparecia, é porque há aqui um conjunto, há aqui uma situação coletiva que não é favorável a que depois as individualidades e o talento dos jogadores apareça. Eu acho que isto é muito mais importante do que muitas vezes as críticas que se fazem. Eu acho que isto não tem muito a ver nem com o jogador A, nem com o jogador B, nem com o jogador C, mas tem a ver com o momento coletivo da equipa. Eu acho que é mais fácil encontrar uma justificação, e aqui a justificação para os adeptos eu percebo, qualquer assunto serve, desde das contratações às contas ao planeamento, tudo serve, mas a realidade é que nós temos que olhar para o jogo de forma fria. E olhando para o jogo mais de forma fria, o que é muito difícil, é que nós vemos uma equipa que não está num bom momento de forma, que não está a defender como estava e que não está a marcar como também estava. E isso muitas vezes gera aqui alguma situação de insatisfação, o que é perfeitamente normal. Mas, em última análise, parece-me que o Sporting, a diferença, e eu aqui concordo e tenho batido sempre nisto, ainda agora estava a falar com o Manuel sobre isto, a diferença é, na minha opinião, a capacidade de fazer golo e não fazer. E isto altera muito e dificulta muito. Agora, pode-se criticar da forma como o Sporting tenta fazer golo, da forma como o Sporting sofre os golos, mas isto está tudo ligado. Nós não podemos, não é indissociável a capacidade que os jogadores têm a incapacidade que os jogadores têm agora de marcar golo para a incapacidade que têm de defender. Portanto, é a mesma. Portanto, é preciso entender que neste momento, por muito que custe aos adeptos e por muito difícil que seja de aceitar, o único caminho é apoiar a equipa. Não há outro caminho, porque quanto mais críticas houver, mais os jogadores se sentem instáveis. A crítica deve existir, óbvio. Mas é preciso perceber que quando nós estamos num momento menos favorável, se calhar é mais importante termos alguém que acreditar no trabalho que é feito e a apoiar aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que este é o único caminho que nós podemos seguir, na minha ótica. Agora, claro, é normal que as pessoas sintam insatisfação, mas o Sporting, a equipa do Sporting, parece-me fazer os possíveis e parece-me criar situações suficientes para marcar e para vencer os jogos. Mas às vezes há momentos. Já no passado vencemos jogos com poucas oportunidades, agora estamos com alguma dificuldade em marcar gol. Eu acho que são fases, é cíclico e faz parte do futebol. Todas as equipas passam pelo mesmo. Houve equipas que no passado investiram muito, não conseguiram atingir resultados, outras que investiram pouco e atingiram resultados médios. O Sporting conseguiu fazer. Portanto, é cíclico e é preciso entender os momentos. E nestes momentos não podemos pôr as coisas todas em causa, como é evidente. Não podemos pôr um projeto em causa, porque obviamente uma equipa não consegue, num determinado momento, atingir os objetivos. Ora, épocas extraordinárias. Não conheço nenhuma equipa que tenha feito décadas de épocas extraordinárias. Não conheço nenhuma equipa que tenha ganho todos os jogos, todos os anos, todas as competições, todos os anos. Agora, obviamente, há momentos em que as equipas não devem perder, há momentos em que as equipas perdem e as coisas estão mais a quente. Mas acho que, no cômputo geral, eu acho que as contas fazem-se no final da época e eu acho que ainda estamos muito longe de perceber o que é que esta época vai valer para o Sporting. Por mais que custe, não há outra solução, no fundo, não há outro remédio que não seja de continuar a trabalhar, a insistir, a treinar. É em Alcochete, não é? E no trabalho diário com o Ruben Amorim que as coisas vão acabar por ficar arrumadas, trabalhando e insistindo.
É esse o caminho, não há outro possível. Não há outro caminho. Obviamente pode-se mudar pontualmente uma outra ideia. Agora, a realidade é, eu tenho ouvido algumas críticas relativamente ao sistema de jogo, que joga em 3-4-3, que tem uma dinâmica diferente, que não há uma alteração. Mas nós não podemos cingir-nos unicamente a este momento e isolar este momento dos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, em que o Sporting teve sucesso na maioria das vezes, na maioria dos jogos e na maioria dos adversários. Nós temos que olhar para a percentagem de vitórias que este sistema e este modelo nos deu, com a capacidade de títulos que este sistema e este modelo nos deu, e depois, e vendas de jogador, e muitas coisas positivas que têm acontecido, e depois não retirá-lo deste contexto e dizer que este sistema, que esta forma de jogar, que este treinador, que as ideias, que a teimosia, que isto tudo... Porque, repara, um treinador que não acredite nas suas ideias e não ponha as suas ideias em funcionamento e não treine as suas ideias, vai ser maleável às críticas. Obviamente o treinador pode ajustar, e Ruben Amorim ajusta todos os jogos as dinâmicas individuais dos jogadores. O Sporting não joga da mesma maneira jogo nenhum. Eu não consigo, eu tenho falado aqui várias vezes, o Sporting não é a mesma equipa todos os jogos. Individualmente, quer no posicionamento, quer nas missões, tem sempre estratégias, nem que sejam individuais diferentes, que alteram a dinâmica coletiva da equipa, seja a defender, seja a atacar. E eu acho que isolar esse momento, isolar este momento e querer que este momento seja o espelho daquilo que a equipa é ou daquilo que o clube está a passar, acho que é um erro. Acho que é normal que existam as críticas, mas acho que está na altura de nós também percebermos que há momentos do jogo, e eu contei algumas oportunidades na primeira parte. Este jogo não é muito diferente de alguns jogos que tivemos esta época em que o Sporting teve oportunidades suficientes para fazer gol, não consegue fazer gol, sofre, e parece que uma exibição com 2 ou 3 ou 4 oportunidades suficientes, que ao fim de 20 minutos podíamos estar a vencer por 2-0 e não estamos, isto altera o rumo do jogo. E no momento atual, não estar a vencer por 1-0 ou por 2-0 aos 60 ou aos 70 minutos, ou aos 50 minutos, altera significativamente o estado de espírito dos jogadores. E os jogadores, como todas as equipas do mundo, e nós já vimos o Sporting e todas as equipas, independentemente do campeonato onde estão, a ter momentos em que as coisas não correm bem. E o Sporting está a passar por um momento desses. Agora, este momento não vai durar para sempre. Este momento vai ser ultrapassado, e eu acredito que será ultrapassado já contra o Casa Pia. Manuel, não é novidade nenhuma quando uma equipa não ganha, os adeptos quererem ver jogadores diferentes, querem ver sistemas diferentes, não é? Parece que há tantas que é preciso mudar tudo para que as coisas mudem, mas efetivamente o Manuel, que também foi treinador, sabe que não é assim, não é? O treinador também não pode decidir com base naquilo que lê e que ouve e das críticas que vai ouvindo ou nas redes sociais ou por parte dos adeptos. Não, o Ruben, nenhum treinador faz isso. Se um treinador fizer aquilo que lê e aquilo que ouve, nunca pode ser treinador. E naturalmente que a insatisfação dos adeptos é uma coisa que é admissível. Não gostaram de perder o jogo, mas eu não tenho dúvidas que tanto o Ruben como os jogadores ficaram ainda piores que se calhar que nós adeptos. Agora há uma coisa que eu sinto na equipa do Sporting. Aquelas dinâmicas que só naqueles primeiros 20 minutos eu vi a equipa jogar com as dinâmicas que o Ruben nos habituou, que as equipas do Ruben nos habituaram. E pronto, e o João disse muito bem, não entrou um golo nessa fase. A outra equipa vai defendendo, vai ficando lá atrás, porque quem viu o jogo ao vivo sentiu que mais minuto, menos minuto ia entrar um gol. Porquê? Porque o Varzim não saía de meio campo. O Varzim estava... É normal, é uma equipa da terceira liga, é normal que isso aconteça. Eu não estou a fazer censuras ao Varzim. Fez o jogo dele, sentiu que só assim podia ter êxito e perante essa atuada, o mais expectável era que o Sporting acabasse mais minuto, menos minuto. Era o que se estava à espera. E o que é um facto é que quem está lá a ver sente que, de facto, o Sporting mais minuto ia fazer o gol. E o que acontece é que não entrou. Tivemos, como eu digo, o Sporting chegou mais... Outra coisa incrível é que o Sporting teve montes de cantos. Montes de cantos. O que eu achei do Sporting é que o Sporting tinha uma equipa... lá está a faltar aqueles jogadores fortes no jogo aéreo. Isso é importante para, muitas vezes, decidir jogos. E acontece que nós nunca ganhamos um lance lá nos cantos contra o Varzim. Nunca ganhamos um canto. E, portanto, tivemos ali remates que batiam nos jogadores, porque eram muitos jogadores. Quando está uma equipa defende muito como o Varzim defendeu, com 9 jogadores, num espaço muito curto,
Aí tem que a criatividade e a imaginação do jogador tem. Agora, no último passe, e o Ruben frisou muito isso, no último passe não estiver, à medida que os minutos iam avançando, mais estava-nos a perturbar e a falhar mais no último passe. E, portanto, eu acho que a bola não entrava e o Sporting acabou por ser eliminado de uma forma inglória, quando inesperada, mas pronto, o futebol é isto mesmo e há que pensar já no próximo jogo, um jogo dificílimo com o Casa Pia, que está à nossa frente na classificação para nós ultrapassarmos o Casa Pia com êxito. Isso é o mais importante. Agora, este jogo pode deixar marcas, deixa, mas é para isso que têm os treinadores, as pessoas que trabalham no grupo, que estão no grupo com o Rubén Amorim, para limpar a cabeça aos jogadores, porque eu não tenho dúvidas nenhumas, porque fui também atleta, numa altura destas, os jogadores levam ali 2-3 dias a não entender como é que isto aconteceu. Isto massacra a mente do jogador e é preciso agora recuperá-los, porque há um jogo no sábado e esse jogo é importantíssimo para ganhar. Este jogo não teve o desfecho pretendido pela equipa e também por Nuno Santos, mas ele acabou por atingir uma marca importante, 100 jogos com a camisola do Sporting. Um jogador que está a fazer, apesar de tudo, uma grande época, uma vez mais. Como é que registra esta centena de jogos de Nuno Santos então à frente do Sporting? Já há pouco fez um comentário breve em relação ao Escardino, que é um jogador que de facto tem correspondido, não é? Época após época. À medida que os anos vão avançando, cada vez menos, os jogadores vão estando muito tempo nos clubes, porque o objetivo é fazer bom trabalho nesses clubes para depois irem para fora ganhar mais dinheiro. Não é o caso do Nuno, possivelmente, atendendo à idade dele, mas o Nuno tem uma característica muito... Ele é um homem de caráter, é um homem que dá tudo dentro do próprio jogo, pode cometer um erro ou outro que faz parte também do ADN dele, porque ele quer fazer as coisas muito rápidas, porque ele é muito irrequieto, mas tem uma coisa que para mim é fundamental num jogador que joga na posição dele. Eu vejo o Nuno cruzar como poucos jogadores. Eu vejo o Porro na direita cruzar como poucos jogadores. Nós temos 2 jogadores que cruzam como ninguém. Portanto, eu acho que o Nuno, esses 100 jogos que fez, eu penso que ele tem capacidade e classe para estar no Sporting mais 2 ou 3 anos. E porquê? Porque ele é um jogador que não é muito atrito a lesões, é um jogador que transmite aquela garra aos colegas e, portanto, eu acho que o Nuno vai ficar no Sporting mais tempo e, em vez de 100, pelo menos 200, é capaz de os fazer. Miguel, no meio disto tivemos um jogo a eliminar na Taça de Portugal, uma vez mais a ser decidido por um lance que gera muitas dúvidas. Não há vídeo-árbitro nesta fase da prova. Há, de facto, alguma justificação para isto? Eu não compreendo muito bem como é que uma prova que é apelidada como a prova rainha do nosso futebol não conta com a ferramenta do VAR. De facto, não percebo quais é que são os argumentos para o VAR não ser obrigatório na Taça de Portugal, ou pelo menos não ser obrigatório a partir do momento em que entram as equipas da primeira divisão. E que me deixa no ar quase a pergunta se estas jornadas não são assim tão importantes, por que razão é que só entram a partir dos oitavos de final. E já agora, relativamente a outra taça, a Taça da Liga, que também espero que não se preparem para fazer a mesma coisa, ou seja, para não introduzirem o VAR apenas a meio da competição, porque já vimos que os resultados não são brilhantes. Vamos olhar para um tema que vamos abordar mais à frente neste Raio X Sporting. Benfica e Sporting empataram a um golo no derby de futsal da segunda jornada do campeonato. Um jogo escaldante, com novas cenas nas bancadas que envergonham a modalidade. Falávamos aqui na ausência do vídeo-árbitro nesta Taça de Portugal, acabou por ser determinante para o desfecho da partida. Vamos olhar então para os casos de arbitragem deste Varzim Sporting.
Pedro, debaixo então desta circunstância de não termos vídeo-árbitro, começamos aqui pela análise aos principais lances. Ao minuto 25, há ou não um penalti de Tito Júnior sobre Marcos Edwards? Não, portanto, contextualizando, um ataque do Sporting pelo lado esquerdo, conduzido pelo Edwards, que acaba por cair já próximo da linha de fundo, numa disputa com o Tito Júnior. Tito Júnior joga a bola de calcanhar, não entra sequer em contato com o Edwards, portanto, lance legal, boa decisão de Bruno Costa neste lance. Vamos então ao único golo da partida que acaba por decidir esta eliminação do Sporting, a passagem do Varzim. É um golo irregular, sim ou não? Porquê? Sim, já comentaram um pouco sobre este lance. É um lance consensual em termos da crítica de arbitragem. Portanto, há um pontapé livre do lado direito. João Faria cabeceia a bola para golo. Essa é a primeira análise. O VAR permitiria uma segunda análise, que é a ação de Léo Teixeira. Léo Teixeira está em posição claramente irregular, em posição de fora de jogo, o que por si só não faz com que o fora de jogo tenha que ser punido. Isso tem que acontecer quando ele toma parte ativa no jogo. No caso, ele causa obstrução, ou obstrui claramente Mateus Reis, que acaba por cair e impede-o de disputar a bola. Portanto, a partir desse momento em que ele toma parte ativa do jogo, tem que ser penalizado por fora de jogo. Não aconteceu. Tendo o VAR, isso claramente aconteceria. O golo seria anulado por ação de fora de jogo de Léo Teixeira. Portanto, aqui um erro claramente grave, um golo em posição irregular, que é validado ao Varzim. É mais um erro que nos reporta aqui ao futebol de antigamente e que acaba por ser demonstrativo da importância do vídeo-árbitro hoje em dia para a verdade desportiva. Pedro, temos dois lances de possível penalti em favor do Sporting, começando aqui por um aos 82 minutos. Rochinha é derrubado ou não na área do Varzim? Não, portanto o Rochinha conduz um ataque do Sporting pela zona central. Às tantas encontra-se rodeado por vários adversários, adianta a bola e acaba por se projetar. Há contactos, mas que é consequência do facto do Rochinha se ter projetado. Não há qualquer infração. Aqui boa decisão por parte do árbitro. Aos 90 mais 5 minutos, João Faria, o autor do golo, leva a mão à bola dentro da área do Varzim. Parece-me que não há qualquer infração. O Gonçalo Inácio remata à entrada da área. João Faria lança-se para interceptar a bola, que parece bater nas costas do João Faria. Mas não há muitas repetições que permitam avaliar em conformidade. Parece-nos, no entanto, que não há infração também neste lance. Portanto, boa decisão do árbitro também aqui. Em jeito de resumo, no fundo, pelo erro que mencionámos, um erro grave que determina o resultado desta eliminatória, nota 2 para o árbitro, e é uma vez mais de lamentar e de questionar o porquê de não existir VAR nesta fase da prova. Muito bem, ou seja, é o próprio árbitro que acaba também por ser prejudicado pela ausência de vídeo-árbitro, apesar do resto das decisões terem sido, como dizias, positivas, bem tomadas. A verdade é que esta aqui acabou por ser capital, não por sua direta responsabilidade, mas não havendo vídeo-árbitro, acabou então por não ser descortinado este fora de jogo por parte de um jogador do Varzim. Obrigado, Pedro. Vamos então seguir em frente neste Raio-X Sporting, olhando já para o próximo compromisso dos Leões, que jogam com o Casa Pia na próxima jornada do Campeonato Nacional. Imagens do treino de hoje ainda com muitos ausentes do campo principal da Academia de Ruben Amorim. A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal voltou esta segunda-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Os jogadores que foram titulares no último encontro fizeram um trabalho de recuperação. Quanto aos restantes elementos do plantel, todos treinaram normalmente no relvado, sob a orientação de Ruben Amorim. As exceções foram Daniel Bragança, Sebastián Coates, Jeremiah St. Just e Luís Neto, que continuam entregues ao departamento médico. Os Leões regressam ao trabalho na quarta-feira às 10h30 da manhã, também na Academia.
O foco da equipa está agora no jogo com o Casa Pia do próximo sábado. Ainda ausentes do lado do Sporting, Ruben Amorim, para já com estas cartas fora do baralho. Veremos ao longo da semana, Manuel, se recuperam. Esta também acaba por ser um dado indesmentível deste início de época. O Sporting não está a ser feliz em termos de opções e de lesões. Tem, desde o início, contado com muitos jogadores de fora, particularmente no setor defensivo, não é? Que tem afetado e de que maneira a equipa. Que é o mais importante. Sim. Aliás, o Sporting foi sempre forte nesse setor. É evidente que não é só o setor defensivo, os médios também colaboram muito no processo defensivo e de facto é uma realidade, não é normal o que está a acontecer ao Sporting, principalmente no setor defensivo. O Sporting tem... O Neto fazia-nos uma falta doida agora, quando as pessoas punham em causa o valor do Neto. O Neto é um jogador certinho, é um jogador que cumpre religiosamente. E também está magoado o Coates, 3 centrais que podem ser, 2 deles são titulares indiscutíveis e o Neto também é um jogador que jogou muito durante estes anos que está no Sporting. Portanto, não sei, espero que eles recuperem para o jogo, porque é um jogo importante. O Casa Pia é uma equipa muito, muito, muito complicada, joga muito bem em transição. Eu já vi vários jogos do Casa Pia. É uma equipa forte na transição e nada melhor do que termos estes jogadores recuperados. O Sporting, as pessoas podem não querer saber, jogou fragilizado já nas Champions com grandes equipas, onde não participaram também estes jogadores e não é fácil isso. Porque o Sporting, quando teve estes centrais, quando teve esta equipa, nas Champions ganhou a 2 grandes equipas do futebol europeu, que é o Tottenham e o Frankfurt. Portanto, às tantas parece que é fácil esquecer de que estes jogadores estão de fora, não é? Mas não se pode esquecer que estes jogadores estão fora e que são jogadores importantes para o bom andamento do setor defensivo do Sporting. O equilíbrio da equipa, particularmente nesse setor. Ainda por cima, o capitão de equipa é muito importante nesta equipa. Porquê? Porque ele comanda a defesa como ninguém. O Coates, quando está em campo, ele comanda os outros 2 colegas do setor como ninguém, quando tem que subir, quando tem que baixar, fala com eles e parece que não, mas é muito importante. Vamos ver se o recuperamos, mas também não é bom ele andar a jogar e depois ter uma recidiva algum dia, em vez de ficar 2 ou 3 jogos, fica 2 meses ou 3. 100%, é isso mesmo. João, baixas importantes nesta altura. O que é que se pode aqui dizer, já a esperar deste jogo com o Casa Pia, que é de facto até o momento a equipa sensação, claramente, deste campeonato? Sim, o Sporting tem algumas baixas, mas isso obviamente tem alguma importância no decorrer dos jogos e na acumulação dos jogos. Mas para este jogo do Casa Pia eu acho que o Sporting tem equipa suficiente para vencer a partida. Porque lá está, eu continuo a dizer que o Sporting tem criado certas situações de finalização, não tem marcado. Acho que o Sporting marcando e estando mais, como já esteve em alguns jogos, nomeadamente contra o Tottenham e com outros jogos que já teve aqui boas exibições, é capaz claramente de fazer coisas muito boas durante toda a partida. Agora, a realidade é que vai encontrar uma equipa do Casa Pia, que é uma equipa que tem um treinador que eu conheço, eu tive a oportunidade de jogar contra ele. Tens equipas sempre muito aguerridas, muito agressivas, exatamente. Tens equipas sempre muito bem posicionadas, principalmente do ponto de vista defensivo. Teve uma época boa de subida de uma equipa, depois teve uma época em que acabou por não ter grande sucesso, mas também deve-se às características da equipa onde ele treinou. Mas são equipas que, obviamente, procuram jogar com a bola, muitas vezes em transição, é um facto, mas também são equipas bem estruturadas, bem organizadas, jogam num 3-4-3, têm jogadores com experiência de Primeira Liga, principalmente no meio campo. Portanto, obviamente não será uma equipa fácil, uma equipa que está motivada com a classificação onde está, uma equipa que está acima das suas das expectativas. Eu creio que não estou a dizer nada que possa ferir os adeptos do Casa Pia, mas obviamente é uma equipa que, à semelhança de outras equipas, como já aconteceu com o Famalicão e outras equipas, que estão a viver momentos que se podem tornar momentos complicados para a equipa do Sporting se a equipa não estiver devidamente motivada e preparada. No entanto, eu acho que a equipa do Sporting tem condições para vencer esta partida, como é óbvio, e eu acho que ao contrário do que se possa pensar, independentemente, também não conheço bem a realidade que os jogadores estão a passar agora, como é evidente, mas eu acho que este é um jogo muito importante para os próprios jogadores, como é em casa
creio que o apoio do público, eu acho que o público em Alvalade vai apoiar a equipa. Eu acho que a equipa marcando golos muda logo toda a dinâmica do jogo. Agora, obviamente, é uma equipa bem preparada, motivada e que vai tentar aproveitar este momento do Sporting, principalmente nos momentos de transição. Mas eu acho que o Sporting tem aqui um conjunto de jogadores que eu acho que vão querer dar uma resposta. E tem sido também essa, muitas das vezes, a resposta que o Sporting dá. Esta época menos, mas geralmente tem sido esta a resposta que o Sporting dá. Obviamente que as baixas têm, obviamente, aqui momentos de alguma incapacidade ao nível da substituição no banco, mas não deixamos de ter a oportunidade também de outros jovens poder jogar. O Marçá pode jogar e outros jovens jogadores que o Sporting tem, que são jogadores que têm a oportunidade, e já vimos neste fim de semana também o Jovane recuperado a jogar um bocadinho. Portanto, eu acho que são oportunidades, quando uns se lesionam, são oportunidades de outros jogadores poder ter esse espaço e poder querer firmar-se na equipa do Sporting e poder também valorizar-se. Portanto, eu acho que, independentemente às vezes das baixas, também podemos olhar isto como uma forma mais positiva. Temos jogadores de baixa, mas temos outros que estão a aparecer na equipa e que podem, de alguma forma, criar aqui novas também dinâmicas individuais, que outros adversários não estão à espera e que, de alguma forma, possam criar momentos de alguma indefinição na marcação adversária. E eu vi isso com o Marçá, por exemplo. Os jogadores tentavam tirar a bola a Marçá porque era um jogador jovem e o José Marçá tirava com dribles e com simulações e com passos, conseguia tirar os jogadores da frente. O Jovane também é um jogador rápido, explosivo, com boa capacidade de remate, fora da área, que se calhar é isso que o Sporting necessita também em alguns momentos, para criar aqui dinâmicas diferentes. E eu acho que esta alteração muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Obviamente o Coates, o Saint Just e o Neto fazem muita falta, mas nós temos que acreditar que os jogadores que lá estão também pertencem à equipa do Sporting, não têm se calhar a mesma experiência do ponto de vista profissional, porque estes são jogadores com muita experiência internacional, mas são jogadores que têm capacidade de crescer para ter daqui a uns anos essa mesma experiência, estes jogadores jovens que o Sporting tem, que eu falei agora. Manuel, veremos que jogadores então é que recuperam do Sporting para este jogo. Lembrando também aqui que para este último jogo com o Varzim, o plantel, confirmou o Beira Muni, foi afetado por uma virose, portanto mais jogadores que ficaram ainda de fora. Veremos se recuperam para este jogo agora com o Casa Pia. E falando neste Casa Pia, falamos de um projeto que, do ponto de vista do contexto do futebol português, é também dos projetos mais interessantes. Sofreu um investimento muito forte nos últimos anos, conseguiu então subir à Primeira Liga e é uma equipa muito perigosa. Como é que está a ver esta campanha do Casa Pia e que, no fundo, que perigos é que pode apresentar em Alvalade? O que é que o Sporting vai ter de estar atento para conseguir bater a formação casapiana? O Casa Pia é a equipa surpresa desta época, não? Isso é um facto. É evidente que o Sporting joga em casa, independentemente de quem joga e quem não joga, mas o Sporting tem a obrigação de dominar o jogo, tomar conta do jogo. Aquele Sporting que nos habituou a controlar o jogo de princípio ao fim, com posse de bola e com boa progressão pelas alas, eu acho que aquela dinâmica que o Sporting sempre nos habituou e que já fez este ano, fez com o Portimonense, fez com o Gil Vicente, equipas da igualha do Casa Pia, e o Sporting imprimiu um ritmo logo de início no jogo e marcou na altura certa, e portanto isso é importante para... Agora, o Casa Pia é uma equipa que defende muito bem, é um facto, defende muito bem, joga em 3-4-3, é um facto, mas joga no mesmo sistema do Sporting, mas o 3-4-3 do Casa Pia não é bem um 3-4-3, é um 3-4, mas os dois que jogam nas alas vêm muito para colaborar com o meio campo para depois saírem em transição. Ficam a jogar com 5-4-1, como fazem todos os jogadores, todas as equipas de menor dimensão quando vêm jogar ao Alvalade. Eu vi o Portimonense jogar assim, vi o Gil Vicente jogar assim e vou ver de certeza o Casa Pia também jogar assim. Não vai jogar de peito aberto com o Sporting com toda a garantia. E portanto eu acho que o Sporting tem que fazer aquilo que fez nesses dois jogos, e eu estou a falar destes dois jogos porque são equipas muito equivalentes, e o Sporting saiu-se bem e impôs essa dinâmica e marcou antes dos 20 minutos, o que é importante para... E os jogadores vão precisar disso nessa fase, não deixar arrastar o tempo para depois começar a ansiedade a entrar neles. Portanto, eu acho que os adeptos, eu tenho a certeza, e eu conhecendo como conheço os adeptos do Sporting, vão esquecer
o resultado que tivemos e vão puxar pela equipa para que o Sporting suba na tabela classificativa, até porque vai haver um Porto-Benfica na sexta-feira e o Sporting pode beneficiar nisso. Miguel, é importante, fundamental marcar nos primeiros minutos, não é? Para a confiança voltar à equipa e se calhar em termos de características este jogo com o Casa Pia não vai ser muito diferente deste último jogo com o Varzim, não é? Acho que será um pouco diferente e eu aí sou um bocadinho mais pragmático. O gol pode ser aos 91 minutos, faz-nos sofrer muito, mas desde que o Sporting ganhe acho que seria o mais importante. Acho que o Manel e o João já disseram praticamente tudo aquilo que daria para dizer sobre este jogo. É de facto um jogo muito importante. Eu diria que é o jogo mais importante porque temos que ter aquele princípio que o próximo jogo é sempre o mais importante, ainda para mais nesta fase, e que dá-lhe essa dimensão. E o que todos desejamos é conquistar os 3 pontos no próximo sábado. Ora, muito bem, vamos passar para outro tema neste Raio-X Sporting, porque este fim de semana ficou também marcado pela aprovação das contas, o exercício da temporada passada, as contas do clube, pela larga maioria dos sócios que marcaram presença no pavilhão João Rocha. O presidente Frederico Varandas falou ainda antes dos resultados finais desta votação, com algumas mensagens importantes para o universo sportinguista. Vamos ouvir. É óbvio que apresentamos os resultados históricos, muito devido a uma marca histórica na vida do clube. Desde 2010 que pairava uma nuvem cinzenta sobre o Sporting, de uma possível perda da SAD, onde o Sporting Clube teria que entregar a SAD aos bancos em 2026. Este Conselho Diretivo propôs desde 2018 evitar isso e conseguimos fazê-lo muito antes do tempo. E é uma grande vitória e essa sim é a principal razão deste resultado de 13 milhões de euros líquidos com essa reestruturação financeira. Obviamente também é marcante e muito importante o facto de neste ano ter-se provado mais uma vez o crescimento deste clube. Neste relatório que apresentamos no último ano crescemos cerca de 15% em número de sócios, apenas em um ano, 15%. Atingimos o maior recorde sempre de receita de cotização. Atingimos também o maior recorde sempre de número de sócios com cotas em dia. Isto demonstra a mobilização, a militância dos sócios do Sporting no seu clube, que é o que nós queremos, que é o orgulho de todos nós. Eu tenho reparado que existe uma certa doutrina que se tenta passar, que o Sporting agora privilegia a vertente financeira em detrimento da desportiva. Não existe sucesso financeiro sem sucesso desportivo. E se estamos a ter sucesso financeiro é porque tivemos sucesso desportivo. E depois, e agora peço desculpa, é a vossa área, mas hoje em dia a informação é pública. Os relatórios de contas das 3 sociedades desportivas, estou a falar dos 3 grandes, são públicos, são auditados, são obrigatórios. E basta ir verem. E vão ver se existe algum desinvestimento do Sporting. Pelo contrário, o Sporting o que tem feito, cada vez investimos mais. E eu não preciso estar aqui a dizer, vão ver o que é que... E comparem com as 3 sociedades, quem vende mais, quem investe mais, façam análise. Agora, essa doutrina que o Sporting desinveste da parte desportiva para a parte financeira, é pura patetice. As contas do Sporting que acabaram então por ser aprovadas por 81,6% dos sócios que marcaram presença nesta Assembleia. Em termos dos números, Miguel, deste relatório, falamos então, e fazendo um comparativo de 135 mil euros em 2021-2022 para 13 milhões e 600 mil euros em 2022-2023. Portanto, aqui um lucro recorde, que foi o maior de sempre da história do clube. Foi esta aprovação por larga maioria e, tendo em conta estes números, foi mais um voto de confiança dos sócios ao trabalho que está a ser feito pela atual administração. Que leitura é que fazes destes números, desta aprovação? Sim, uma leitura é obviamente positiva e eu acho que ficaram provadas 2 coisas. Uma, que acabaste por dizer na tua pergunta, que há um apoio, diria que esmagador, dos sócios a este Sporting e a este projeto. Mas eu acho que também ficou provado como ajuda a fazer Assembleias Gerais em dia de jogo para podermos ter uma afluência completamente diferente daquela que tivemos. Não estou a criticar, nem quero criticar as pessoas que vão votar. Obviamente ficou provado e está provado. A própria mesa da Assembleia Geral apresentou um estudo
que prova isso mesmo, que juntar estas assembleias a dia de jogo permitem ter outro tipo de afluência, e isso também acho que é um dado importante a reter. E ter o tipo de expressão também nos resultados. Em relação a estes 13 milhões e 600 mil euros, é então o melhor resultado da história do clube. Qual é que é a dimensão deste número? Falamos de 135 mil euros na época anterior, aqui estamos a falar de mais de 13 milhões. Qual é que é a verdadeira dimensão destes números? Acho que o Presidente explicou isso antes da própria Assembleia Geral e por isso falamos de uma dimensão histórica. No fundo, há mais de 10 anos que havia a tal possibilidade de uma possível perda da maioria da SAD caso o clube não conseguisse cumprir com os seus compromissos até 2026. E quando esta direção, quando esta administração tomou posse, foi uma das suas propostas iniciais, ou seja, tentar antecipar essa data para que o Sporting controlasse então a tal maioria da SAD. A reestruturação financeira que permitiu, no fundo, esta operação é a principal razão para os tais resultados e é também a razão que nos permitiu conquistar, digamos assim, novamente e antes do tempo, a maioria da SAD, e acho que isso é uma coisa que todos os sportinguistas desejavam, era uma coisa que era até tema, diria, de discussão entre sportinguistas e acho que foi muito importante este passo, obviamente. O Presidente Frederico Varandas falou ali também sobre algumas das críticas que por vezes vai ouvindo em relação aqui a uma alegada aposta, uma alegada primazia da parte financeira sobre a parte esportiva. Frederico Varandas rejeitou esse cenário e pediu inclusive para que as pessoas olhassem para os relatórios e contas, porque eles são muito claros e são públicos, dos três grandes. Os números de facto são o que são. Parece que há aqui uma interpretação por vezes abusiva ou críticas sem fundamento quando se diz que o Sporting está a privilegiar a parte financeira em detrimento da parte desportiva. Acho que em Portugal os três grandes vendem. Não foi por o Benfica vender o Darwin que não deixou de apostar na parte esportiva. Não foi por o Porto vender o Vitinho e o Luís Dias. Para não falar de outros jogadores de ambas as equipas, e nós também tivemos que fazer as nossas vendas. Acho que é uma condição sine qua non dos clubes portugueses. O que eu acho que é importante também reter destas palavras é que os dois andam de braço dado, ou seja, não é possível ter o tal sucesso ou sucesso financeiro sem ter o sucesso desportivo, porque, e até a fazer fé nestes últimos anos, foi esse sucesso desportivo que nos permitiu, além de ganhar títulos, a participação na Liga dos Campeões, e a participação na Liga dos Campeões dá-nos, obviamente, outro tipo de saúde financeira, e acho que as duas coisas estão sempre ligadas, e são aquelas leituras que se fazem para tentar estabilizar um projeto, um rumo e uma estratégia delineada. E que foi aqui aprovado, ou mereceu aqui um voto de confiança por parte dos sócios nesta Assembleia Geral. Vamos aos lances táticos com o João Olivença. Hoje vais-nos falar da equipa de Sub-19 do Sporting, venceu neste fim de semana. Sim, é uma equipa que faz parte daquilo que é o modelo do Sporting, da promoção do jogador, que tem alguns jogadores que também vão crescendo e participar também na Youth League, e que tem uma característica que eu acho que é determinante e que eu acho que é fundamental, ao contrário do que muitas vezes se diz relativamente às equipas de competição do Sporting e aos escalões dos seus jogadores. Obviamente que o Sporting deve ser um clube que vai formar sempre a vencer, e formar a ganhar é fundamental para a estratégia, mas nós não podemos esquecer que temos que formar jogadores, obviamente com um intuito, não é só formar por formar, nem andar a usar os jogadores como bandeiras de formação. Portanto, o Sporting tem tido uma estratégia de promover jogadores para a equipa principal. E este quadro espelha bem aquilo que é o Sporting ao dia de hoje. E num campeonato, antes de falar aqui nas médias, eu queria só dar aqui falar um bocadinho sobre o campeonato sub-19. O campeonato de júniores e juvenis são principalmente campeonatos cujo nível competitivo só é verdadeiramente interessante ou promove verdadeira evolução nas fases finais de competição. Ou seja, nós estamos a falar provavelmente em 10 jogos do campeonato durante toda uma época. O que é que implica? Implica que se o Sporting jogar sempre com jogadores sub-19, perto da idade dos 19 anos, 18, 19 anos, vamos ter equipas muito fortes a vencer todos os jogos, que são altamente competitivas, mas que depois a promoção do jogador, o desenvolvimento do jogador, não será aquela que esperamos, porque não estão em cenários de evolução ou que lhes permita a evolução
para depois poderem estar numa equipa ou numa Youth League, onde já têm jovens de um grande talento. Ou seja, só são verdadeiramente postos à prova nessas fases finais, que são muito poucos jogos. Daí é ser importante eu ter trazido aqui estas médias de idades, porque é uma média de idades que eu acho que se adequa muito a estas fases iniciais dos campeonatos sub-19 e sub-17 e sub-15 também, em certa parte, que é ter jovens muito novos para esta. Abaixo do escalão. Exatamente. Isto são praticamente jogadores de sub-17 que estão a jogar no escalão sub-19, que é onde eles têm um nível competitivo ajustado ao seu nível de desenvolvimento atual e ao seu estágio de desenvolvimento. Portanto, obviamente, me parece interessante realçar que no escalão de sub-19, de júniores, o Sporting tem uma média de idades de 6.6, contando com todos os jogadores que entraram e também com 2 jogadores que acabaram por não entrar, um de 17 anos, o Guilherme Pires e o Sérgio Matos, de 16 anos. Mas, olhando para o 11 inicial, o Sporting tem uma média de quase 16.2.3 de jogadores que entraram. Portanto, é uma média relativamente baixa. E com isto, é importante referir que o Sporting, obviamente, vai ter momentos em que os jogos vão ser muito interessantes e momentos em que os jogos vão ser mais difíceis, porque tem equipas cujo nível nutricional é superior, não do ponto de vista técnico, estratégico, mas do ponto de vista nutricional, do seu desenvolvimento físico é superior e por isso, obviamente, vai trazer aqui algumas dificuldades que são na velocidade, no ombro a ombro, na impulsão, em situações que são claramente do ponto de vista mais físico do que estratégico ou tático. E os 2 lances que eu trago aqui, e deixo o último lance, um lance extraordinário de um livro marcado neste fim de semana, que eu deixei para o fim, mas que são 2 lances interessantes que espelham bem como o Sporting também joga em momentos de transição. Não é uma equipa só que tem a posse da bola e que procura circular. Este é o momento em que o Sporting vai imediatamente pressionar, o jogador pressente, o Manuel Mendonça ali do lado direito, pressente que o jogador fez uma má recepção, recupera a bola e imediatamente cria uma situação. O jogador no meio liberta para o jogador no corredor e imediatamente o Adair imediatamente mete a bola na baliza e faz o golo. E aqui o que é determinante? O momento de recuperação, tinha sido um golo, o momento de recuperação da equipa do Sporting, imediatamente a pressão ao jogador, o fecho de espaços e depois os jogadores, os 3 da frente, muito à semelhança daquilo que também acontece no plantel principal, onde os 3 jogadores têm uma dinâmica muito importante, rápida no momento da recuperação. Reação dos jogadores, rápida. Exatamente, a reação, aqui não é a reação à perda, mas é a recuperação da bola, em que o Sporting imediatamente ocupa os espaços e faz aqui uma situação de transição muito interessante. O segundo lance, o Sporting durante a partida teve algumas situações deste género. Os golos são o resultado de algumas tentativas neste sentido. Nesta situação, a mesma coisa, ali temos o Guilherme no meio campo, o Guilherme Santos, que recupera a bola e, obviamente, com o Diogo Nascimento do lado direito e o Adair Cangala no lado esquerdo na mesma, uma situação de 3-2 outra vez, em que o Sporting opta, neste momento, fazer o passo para o corredor e a finalização é soberba. O Manel vai gostar, que é a bola ao primeiro posto do lado esquerdo do guarda-redes, certeza absoluta. Um remate fantástico, renta à relva, portanto, de certeza, já sabia que o Manel ia gostar. Muito bem feito, mas aqui o que é importante é perceber que o Guilherme recupera a bola, 3-2 a mesma situação, 2 jogadores em cada corredor, um jogador no corredor central, a bola é colocada no Diogo Nascimento, o avançado do Sporting, e tem no lado esquerdo, à entrada, o Adair Cangala para fazer o golo, mas decide fazer um remate à beleza e faz um golo ao primeiro posto, um golo muito bonito, o Manel de certeza concorda que é uma finalização muito boa, e obviamente aquilo que nós observamos é que temos aqui 2 situações muito similares em que o Sporting não perde uma identidade. Temos ainda o terceiro lance. Vamos então ao terceiro. Que é um golo. Isto é um talento incrível, o golo do Henrique Arraiola, um golo ao ângulo, muito bem colocado. É um golo extraordinário. Eu queria deixar aqui a referência, porque nós muitas vezes vemos no escalão sénior e vemos em estádios, e hoje tive a oportunidade Tivemos neste fim de semana, exatamente, de fazer um golo extraordinário e obviamente nós temos aqui, olhando para os nossos jovens, é um golo muito bom do Henrique Arraiola, que faz aqui o primeiro golo do Sporting a abrir o jogo contra o Vitória Sport Clube. Vitória Sport Clube, que na semana anterior tinha empatado no Seixal e que nesta semana veio a jogar aqui com uma equipa com média de idades baixíssima e o Sporting venceu por 4-1. Portanto, parabéns à nossa formação, com talentos, jovens, e é isso que eu queria mostrar esta semana. Mais uma demonstração de competência da formação do Sporting. Vamos terminar, Miguel, com o futsal derby. O Sporting manteve a invencibilidade frente ao Benfica, depois da conquista da Supertaça, e falámos aqui em demonstração de competência na formação, nova demonstração de competência por parte do futsal dos Leões de Dom Dias. Sim, esta equipa e o treinador têm demonstrado, diria, jogo após jogo, ano após ano, a sua competência. Ainda hoje acompanhei a entrega no museu de mais 3 taças conquistadas pela equipa de futsal, e isso é obviamente um motivo de orgulho para todo e qualquer sportinguista. O que continua a não ser um motivo de orgulho, mas sim diria de vergonha e alguma revolta, é a passividade tanto do IPDJ como da Federação Portuguesa de Futebol relativamente ao comportamento sistemático dos adeptos do Benfica, que insistem, ano após ano, em imitar o barulho de very lights, que eu diria que é um ato, claro, provocatório
e um incentivo à violência. E acho que é triste isto continuar-se a passar, e numa altura em que olhamos tantas vezes para a violência no desporto, não percebo como é que estas entidades se mantêm impávidas e serenas relativamente a este facto. Tirando este episódio, diria... E esses episódios que falavas, eu creio que temos imagens também que vamos poder pôr a qualquer momento, no fundo, do relatório de jogo, não é? Precisamente da denúncia destes episódios, ou seja, que voltam a repetir-se no futsal. Se está ainda para mais nos relatórios de jogo, não se compreende porque é que as entidades competentes não fazem nada relativamente a este assunto. Tirando isso, foi mais uma grande exibição da nossa equipa, e diria que se há alguma coisa que o resultado peca é por escasso, porque se havia uma equipa que merecia ganhar, éramos nós e eram os Leões de Nuno Dias. E fica aqui, portanto, também, uma vez mais, não só o elogio à competência do futsal do Sporting, como também, uma vez mais, a denúncia destes episódios que se continuam a ficar nos pavilhões desportivos no futsal em Portugal. Miguel, muito obrigado pela tua presença. Agradeço aqui também ao João e ao Manuel e ao Pedro Azevedo pelo vosso contributo, uma vez mais, aqui no Raio X Sporting, que, como sempre, acontece à segunda-feira à noite na Sporting TV. Boa noite.